Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste, que nos ouve, que nos acompanha. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar a minha manifestação hoje fazendo uma abordagem rápida de um projeto de lei que está tramitando aqui nesta Casa de Leis, é o projeto de lei 30/22, que altera alguns dispositivos da Lei Municipal de 93 e atualiza a estrutura organizacional da Secretaria Municipal das Administrações Regionais, do Meio Ambiente e do Planejamento. Nós tivemos uma reunião aqui na semana passada, em que um dos assuntos, o assunto principal, uma reunião convocada pelo vereador Guilherme Berriel, em que nós trouxemos aqui, foram representantes do segmento da sociedade civil que atua na construção de moradias, na elaboração de projetos, de empreendimentos no nosso município. Desde aquela casa mais simples, que constrói-se normalmente na periferia, 50, 60 metros quadrados, até empreendimentos que nós temos aqui de alto valor agregado, como prédio de 20 andares, de 15 andares, com 120 unidades, 80 unidades. E o que nós ouvimos aqui dos empresários, ou dos empreendedores, ou daquele pequeno empreendedor e do profissional que labuta nessa área, foi uma reclamação genérica, geral. Que nada anda, nada flui como gostariam que fosse dentro da Secretaria do Planejamento. Embora o assunto já tenha sido bastante debatido aqui nessa Casa de Leis, e essa audiência pública veio mais uma vez fazer a mesma função, mas o que me chamou a atenção foi a quantidade de projetos pequenos, ou seja, de casas unifamiliares, que a gente chama de projetos unifamiliar, espalhados na cidade, em torno de 4.000, ao que consta, que estão travados ou que param dentro da Secretaria do Planejamento. E essas 4.000 unidades espalhadas na cidade traz uma dificuldade, um impacto muito significativo socialmente para as pessoas. Por quê? Porque essas unidades, elas serão vendidas, serão comercializadas, serão financiadas. E quando eu tenho um atraso dessa obra, eu tenho pessoas pagando aluguel, eu tenho pessoas, de uma certa forma, enfrentando dificuldades. E quando eu não tenho uma obra dessa conclusa, eu deixo de arrecadar IPTU, eu deixo de ter uma tributação no nosso município. Quando eu me manifestei aqui e falei, olha, um prédio de 20 andares, com 6 apartamentos por andar, que são 120 unidades, se aqui em Bauru demora 6 meses, 2 anos para aprovação desse projeto, e mais 2 anos para a construção, são 4 anos. Em cidades do mesmo porte, nós demoramos 6 meses para aprovação, e mais os 2 anos para a conclusão. Então, eu tenho, em Bauru, 4 anos, e nas outras cidades eu tenho 2 anos e meio. Eu tenho 1 ano e meio de diferença de uma cidade para outra. Qual é o impacto disso? O impacto é que 120 unidades a mais aqui deixam de ser tributadas, deixa de ser cobrado o IPTU e deixa de entrar receita para o município. Além disso, não só o impacto tributário que deixa de acontecer no município, mas a quantidade de empregos que deixam de acontecer no município. Quantas pessoas são empregadas para trabalhar num prédio de 20 andares? Quantas? Uma infinidade. É pedreiro, é marceneiro, é carpinteiro, é azulejista, é o servente, é o material de construção que eu compro na cidade, é areia, pedra, cimento que eu compro na cidade,
que eu movimento o comércio. E o mesmo acontece com essas outras 4 mil, 5 mil construções de pequeno porte, que mesmo que seja uma construção de 50 metros quadrados, eu vou empregar ali pelo menos 2 pessoas, um pedreiro e um servente. Se eu tenho o empreendimento aprovado, o empreendedor ou o proprietário daquilo ali, ele vai dar emprego mais 2 pessoas. Então vejam os senhores e as senhoras, o quanto isso impacta na economia do município, o quanto isso trava. E aí, as explicações que nos foram dadas são as mais diversas possíveis. As mais diversas possíveis. Ah, isso, falta funcionário, falta isso, falta não sei o quê, não tem um fluxo, não sei o quê. Mas olha aí, um absurdo, como teve uma determinada pessoa que fez uma defesa. Mas o empresário apresenta o projeto incompleto. Mas será que são todos? Lógico que não. Um projeto de uma casa de 50 a 60 metros quadrados, o engenheiro que está habituado a fazer isso, ele tem isso na mão, no computador, é Ctrl+C, Ctrl+V, só muda a fachada. Aí entra na prefeitura, comunica, você entra não sei o que, comunica. Eu tive um atraso nesse alvará, vereador, porque o funcionário saiu de férias. Para com isso. Que desculpa esfarrapada. Aí eu pego o projeto de lei, o 30/22, aí eu vou fazer uma outra. Eu penso o seguinte, vereador, ele tem a prerrogativa de fazer apontamentos para o município, ou seja, de fazer crítica, de indicar isso, mas eu entendo que o vereador também tem que apontar solução. Não é simplesmente chegar aqui, jogar a crítica e deixar ela ao léu. Eu tenho que pelo menos mostrar uma saída para o executivo. E eu vou falar sobre um determinado assunto, não que eu sou contra o projeto de lei, ao contrário, sou favorável. Essas mudanças aqui são necessárias. Mas o que me chama a atenção nesse projeto de lei é um dispositivo que contempla a Secretaria do Planejamento com o Departamento de Habitação Social, que diz o seguinte: o Departamento de Habitação Social contendo a divisão de habitação abrangendo a seção de projetos urbanísticos e a seção de projetos sociais. Eu entendo que é fundamental nós termos aqui algo destinado exclusivamente à habitação, como o próprio secretário do Planejamento aqui apontou. Mas aí eu peço aos senhores vereadores e vereadoras fazer uma reflexão. Para que serve a Coab? Nós temos uma companhia de habitação de Bauru que foi criada lá atrás, cuja finalidade principal dela é a seguinte: passou a ser agente financeiro e promotor do Banco Nacional de Habitação, o BNH. Desde então, a companhia é regida pelo Sistema Financeiro de Habitação do Governo Federal, através da captação de recursos via Caixa Econômica Federal. A Coab constrói moradias populares destinadas à população de baixa renda. Pergunto, por que nesse escopo desse projeto de lei, a Coab foi excluída? Qual é a razão? Nós estamos agora para finalizar um acordo com a Caixa Econômica Federal, um acordo bilionário, nem milionário, não é? É bilionário, para que a Coab volte a ter fôlego, volte a viver. E aí a Coab tem um advogado lá dentro que ele fez um trabalho de conclusão de curso excepcional, voltado exatamente para essas necessidades de pessoas em estado de vulnerabilidade em determinados bairros da cidade que precisam da sua moradia. A vereadora Estela é uma incansável batalhadora por moradias dessa natureza. E aí a Coab tem esse nicho, tem esse expertise, aí eu crio uma outra secretaria, eu crio uma divisão dentro da Secretaria do Planejamento e esqueço da Coab. Se a Coab está na iminência de fazer um acordo, a Coab, vírgula, Prefeitura Municipal com a Caixa Econômica Federal, por que não
buscar resgatar a Coab para a execução e elaboração desses projetos sociais que nós temos na cidade, que é um nicho, que é uma demanda que nós temos no município. Ao invés de criar mais uma divisão e esquecendo da Coab. Nós temos que pensar que a Coab tem uma dívida a pagar, que se ela não pagar, quem vai pagar isso somos nós, munícipes, contribuintes, em torno de 1.900.000 mês ou 2.500.000 mês. Senhora prefeita Rosim, por favor, nos ouça, nos dê ouvidos. Ficar ouvindo apenas os seus técnicos e assessores, me desculpe, são pessoas competentes, mas eu garanto para as senhoras que muitos que aí estão apenas o abajulam. Obrigado, senhor presidente. Eu peço inscrição.